Bem-vindos às Ondas da Bahia, aqui na Sister FM. Sou Anabela Luís e estou convosco neste espaço de conversa, de histórias e de encontros. Um programa onde vamos conhecer pessoas, percursos de vida, experiências e ideias que fazem parte da nossa comunidade e que merecem ser partilhadas. Nas Ondas da Bahia, vamos falar de cultura, de viagens, de desporto, livros, cinema, desafios pessoais e, acima de tudo, de pessoas que têm sempre algo interessante para contar. E não podíamos começar melhor. A nossa convidada desta semana é uma mulher cheia de energia, personalidade e vontade de viver. Muitos portugueses ficaram a conhecê-la quando participou no programa de televisão Casados à Primeira Vista, onde se destacou pela sua autenticidade e frontalidade. Mas a Maria João é bem conhecida dos alcobacenses e muito querida. Hoje vamos conhecê-la para além da televisão, as suas histórias, os seus gostos, as suas experiências e a forma como encara a vida. É com muito gosto que damos as boas-vindas à Maria João Bruno Hipólito. Maria João, bem-vinda às Ondas da Bahia. Olá, Anabela. Olá, Anabela Luís. Eu é que tenho que agradecer o convite que me fizeram e tenho muito prazer em estar aqui convosco e responder às vossas perguntas. Há pessoas que entram na nossa vida por acaso e outras que entram pela televisão e ficam na memória pela autenticidade. A Maria João Bruno Hipólito é muito mais do que uma presença televisiva. É uma mulher curiosa pela vida, com histórias, experiências e uma energia que inspira. Aqui vamos conversar sobre amor, desafios, livros, viagens e sobre aquilo que realmente importa quando se chega a uma fase da vida em que já se viveu muito, mas ainda há muito para viver. Maria João, participar num programa de televisão mudou alguma coisa na tua vida? Sim, há sempre qualquer coisa que muda. Tornei-me muito mais conhecida, tive vários convites para fazer programas de televisão e também para ser cara de algumas marcas de produtos. Alguns, aceitei, cheguei a aceitar um convite de uma clínica e fiz uns tratamentos em que dei o meu nome associado à marca. Programas de televisão, não estive interessada. O balanço é positivo, gostei muito de ter entrado no programa, de ter conhecido a televisão por dentro, mas bastou-me. Mas é engraçado porque ainda hoje há pessoas que me reconhecem e que vêm falar comigo, me fazem perguntas, me pedem até conselhos sobre a sua vida e depois também naturalmente há aquelas pessoas que até não gostaram de ter visto, mas essas pessoas não se devem aproximar porque não têm conhecimento e não vêm ter comigo. Maria João, quem te conhece sabe que és uma pessoa muito dinâmica. E de onde é que vem essa energia? Bem, dinâmica já fui mais. A energia vem-me da curiosidade que eu tenho da vida, de sentir, de fazer e de ver. Tens a noção de que a idade é muitas vezes vista como um limite? Para ti, o que significa ver os anos a passar? Sim, para muitas pessoas é vista como um limite, para mim não. Embora, claro, eu não faça as mesmíssimas coisas, faço quase todas, mas não faço as mesmas coisas que fazia se calhar há 30 anos atrás. Mas ver os anos passar significa que cheguei até aqui e ainda consigo fazer grande parte das coisas que fazia antes. Isso é muito bom. Fique connosco. Vamos continuar a conversa com a Maria João já nos próximos minutos. Regressamos à conversa com a nossa convidada, Maria João Bruno Hipólito, que aliás já tinha tido a oportunidade de entrevistar num primeiro programa, também na Sister FM, o Diz-me o que lês, que se encontra disponível em podcast, poderá sempre consultar no YouTube. E a propósito, Maria João, eu sei que gostas muito de ler. Há algum livro que te tenha marcado particularmente? Sim, gosto muito de ler, leio regularmente e há vários livros que eu gosto muito, mas há um especialmente que há uma curiosidade sobre ele. Eu estava num cruzeiro e na mesa ao jantar fiquei com um casal brasileiro. A senhora muito interessante, falava muito de música e de literatura brasileira e eu falava de música e literatura portuguesa e a senhora disse-me que o livro da vida dela tinha sido O Vendedor de Pipas, que era um livro de uma beleza extraordinária. E eu fiquei curiosa porque
O livro chamava-se Vendedor de Pipas e eu nunca tinha ouvido falar no livro. Quando cheguei a Portugal, a primeira coisa que fui à procura foi desse livro, em várias livrarias. Consegui descobrir que o livro cá em Portugal tinha outro nome, que era O Menino de Cabul. Portanto, o livro é passado do tempo da guerra do Afeganistão e é um livro em que é sobre a amizade, em que a amizade é personificada nesse livro. Um livro lindíssimo que me emocionou muito e que eu recomendo às pessoas, porque acho que não há ninguém que fique indiferente a esse livro. Sei que gostas de cinema. Há algum filme que tenhas visto recentemente e que queiras recomendar aos nossos ouvintes? Sim, houve um filme que eu vi há muito pouco tempo, há 2 semanas, se tanto, que é A Família de Aluguer. E é um filme interessantíssimo, passado no Japão. Por acaso muito interessante, porque eu fui há pouco tempo ao Japão e revivi algumas ruas emblemáticas de Tóquio e é um filme muito emocionante, de coisas que não acontecem em Portugal. Coisas tais como? Tais coisas como, por exemplo, portanto, neste filme e no Japão principalmente, há um escritório onde pessoas que precisem de alguns serviços vão a esse escritório requisitar estes serviços. Neste caso, para dar um exemplo, era uma mãe que não conseguia inscrever a filha numa escola porque só aceitavam se houvesse um pai, que não havia neste caso. E então ela foi a esse escritório alugar um ator, vamos lá, para servir de pai à filha e para que a filha pudesse entrar nessa escola. E daí o título A Família de Aluguer. Família de Aluguer. Muito obrigada. Um dos exemplos. A nível do cinema, tu preferes uma história, por norma, uma história romântica, mais comédia, algo mais dramático? Quais são as tuas preferências? Mais dramático, embora hoje em dia haja umas comédias francesas muito interessantes. Acho que o cinema francês, que estava em desuso, começou a aparecer com histórias belíssimas e muito interessantes, mas prefiro um bom drama, um filme que me faça refletir e pensar sobre ele. Muito obrigada. Amanhã vamos continuar esta conversa, muito interessante. Temos ainda muitas perguntas para fazer, temos muitas respostas para ouvir. Muito obrigada por estar connosco e até breve. Bem-vindos às Ondas da Bahia, aqui na Sister FM. Sou Anabela Luís e estou convosco neste espaço de conversa, de histórias e de encontros, onde podemos falar de cultura, de viagens, desporto, livros, cinema, desafios pessoais e, acima de tudo, de pessoas que têm sempre algo interessante para contar. Vamos continuar a nossa conversa com a Maria João Bruno Hipólito, que ficou conhecida da maioria dos portugueses graças ao programa de televisão Casados à Primeira Vista, mas que muitos conhecem também porque durante alguns anos foi professora do ensino especial, quer em Portimós, quer em Alcobaça. Atualmente, a Maria João está aposentada. Maria João, vamos continuar a conversar. Desta vez vamos falar das tuas viagens. Eu sei que viajar faz parte da tua vida. Qual foi a viagem que mais te marcou? A viagem que mais me marcou, curiosamente, foi aquela que eu não pensava fazer. Há uns anos atrás eu queria ir a Praga e a Budapeste, mas ia com uma amiga que já lá tinha ido. E então eu tentei organizar uma viagem em que, além de ir a esses dois países que eu queria conhecer, fôssemos a outros que ela não conhecia. E então a viagem foi a Budapeste, Praga, Cracóvia e Berlim. Portanto, e lá fizemos a viagem por Budapeste, por Praga, por Cracóvia, e quando chegámos a Berlim, que íamos só estar 3 dias, chovia e o chofer disse: vamos dar uma volta ao centro antes de irmos para o hotel. Pensei para mim, mas porquê? Temos tempo, vamos cá estar 3 dias, vamos ter tempo de ver Berlim. Mas nessa volta eu
fiquei deslumbrada. Eu pensei, o que é que eu estou a ver? Isto não existe. Passámos por uma praça que eu achei lindíssima. Era uma praça que mudava de cor, em degradê. No outro dia de manhã, logo cedo, eu levantei-me e fui ver como é que funcionava os autocarros e resolvi ir a essa mesma praça. E nesses 3 dias eu fiquei a adorar Berlim. Pela organização, pela limpeza, pela falta de trânsito, pela segurança. Podíamos entrar em museus e eu na altura com os cartões, porque eu estava na faculdade a tirar a pós-graduação e com o cartão eu entrava em qualquer museu por um preço irrisório. Esta cidade de Berlim marcou-me pela positiva e é uma das cidades que eu quero voltar. Que engraçado, porque eu pensava que tu irias falar sobre uma cidade ou um país exótico daqueles que tu conheceste, mas foste escolher uma cidade europeia. Sim. É curioso, não é? Quando às vezes nós pensamos que algo que nos possa deslumbrar deve estar tão distante num outro continente qualquer e afinal é uma cidade que está à distância, a uma distância possível de autocarro. Nem é preciso ir de avião. E que eu conseguiria lá viver. No ano seguinte, até de lá ter estado, foi capital da cultura. Mas é engraçado porque eu consegui, até mesmo no bairro judeu, que foi todo destruído, eles são tão organizados que está passo a passo a reconstrução. E tu consegues ter a visão de como é que era e dos passos todos até chegar ao que é hoje. Berlim tem então também uma componente histórica que está bem clara quando se visita. São fabulosos. No entanto, as bolas de Berlim, digo já que não prestam para nada, porque a amiga aqui comigo, temos que ir comprar bola, temos que ir comer bolas de Berlim, corremos tudo, não encontramos. Depois, lá no bairro judeu, lá mesmo no fundo de uma rua, encontramos uma casita que vendia as bolas de Berlim e uma desilusão total. São melhores de São Martinho vendidas na praia, de longe. Ou então num ateliê mais perto de si, ateliê do doce, sim. Passa a publicidade. Muito bem. Fique connosco. Vamos continuar esta conversa interessantíssima sobre viagens com a nossa Maria João nos próximos minutos. Conhecer? Sim, agora estou voltada para a Ásia. Estive no Japão e gostaria de conhecer Hong Kong, gostava de conhecer Macau, gostava também de conhecer a Austrália. E há uma cidade que eu gostava de conhecer, talvez pelos livros do Mário Vargas Llosa, que é o Peru, que é Lima, cidade de Lima. Eu gostaria muito de conhecer o Museu de Arte Popular em Lima. Gostava imenso de ir a Lima. Talvez um dia. E com certeza que vais continuar a descobrir o nosso planeta, assim com essa vontade. Eu percebi que havia uma experiência que ainda não tinhas feito e que gostavas de concretizar. Já andaste de helicóptero? Sim, já, pois era de balão de ar quente. Portanto, acho que há experiências que eu agora que também gostaria de ter feito e que não fiz e acho que já não estou com vontade de as fazer. Mas balão de ar quente gostaria de fazer. Parece uma atividade muito interessante. Já experimentaste parapente? Não, ainda não experimentei e também... Ou slide, assim uma atividade mais radical? Não. Também não sou assim uma pessoa de atividades radicais. Portanto, vou-me deixando assim por... Embora o balão de ar não é uma atividade, não é considerada uma atividade radical. Andar de balão de ar quente. Também penso que não. Sim, e essa vou tentar nos próximos anos. Muito bem, muito obrigada. Tem que ver se me despacho, se ainda vou a tempo. Vais certamente. Então, por hoje terminamos aqui a nossa conversa, mas amanhã teremos mais questões, nomeadamente sobre estilo de vida, sobre um olhar sobre a vida e ainda outras perguntas.
Bem-vindos às Ondas da Bahia, aqui na Sister FM. Sou Anabela Luís e estou convosco neste espaço de conversa, de histórias e de encontros. Temos tido a oportunidade de falar com a Maria João Bruno Hipólito, uma amiga muito querida e que ficou conhecida dos portugueses graças ao programa de televisão Casados à Primeira Vista, mas também conhecida aqui na nossa região pelo facto de ter sido professora de muitos miúdos que a conheceram enquanto professora do ensino especial, quer em Porto Mós, quer em Alcobaça. Maria João, vamos continuar a nossa conversa sobre as tuas aventuras e também sobre a tua forma de estar na vida. Eu sei que tu és uma pessoa muito dinâmica, tens hábitos saudáveis que continuas a manter. Eu sei que fazes alguma atividade física. Explica quais são os cuidados que tu tens, nomeadamente com a tua saúde, para te manteres assim cheia de vigor e alegria. Sim, eu tento manter alguma rotina de atividade física, como ginástica, 2 vezes por semana. Tento, nem sempre consigo, porque agora tenho estado muito mau tempo, é caminhar e dançar, porque é uma atividade que me dá muito prazer e que me faz bem à saúde. Então sempre que posso eu vou dançar. E lá estamos, não é? Porque e lá estamos. Com muita alegria nessas alturas. Muito bem. E para além disso, essa tua boa disposição não deve-se essencialmente à atividade física e aos cuidados que tens mantido, ou faz mesmo parte de ti? Eu acho que faz parte de mim, porque eu tenho pessoas, amigas, que me conhecem muito bem, que quando tinham que falar de mim numa palavra diziam alegria. Claro, também tenho os meus momentos menos alegres, mas o que eu tento é pelo menos pensar em coisas boas e pensar até mesmo naqueles momentos em que eu estou mais em baixo, pensar naquelas alegrias que eu ainda vou ter na vida e em fazer coisas que me possam dar prazer, e isso muda-me logo a disposição. Também consideras que a felicidade não é propriamente um objetivo, mas sim uma forma de estar? Sim, na vida? É essa a minha perspectiva também. Fique connosco, daqui por uns minutos voltamos à conversa com a Maria João Bruno Hipólito. Voltamos, cá estamos a conversar com a Maria João Bruno Hipólito e vamos esticar desta vez o tema para uma faceta um pouco mais delicada da vida, que é o amor, aquilo de que geralmente não se fala. O que é que tens para nos dizer sobre o amor, Maria João? Sobre o amor, eu posso dizer que considero-me uma privilegiada e uma sortuda. Acho que fui muito amada e também amei. Hoje em dia não tenho uma relação, vamos lá, estável com alguém, mas porque eu acho que só vale a pena nós estarmos numa relação quando alguém nos acrescenta. Neste momento não estou nessa fase, mas sinto que o amor que eu sinto por mim, que sinto pelas coisas, que sinto pelos outros, que me basta. Eu percebo que tu és uma pessoa muito atenta às pessoas que te rodeiam e que segues com atenção a vida amorosa, não só a tua, mas também a dos outros, não é? Aquela das pessoas que te conhecem e de quem és próxima. E quando pensas nas relações que se apresentam hoje em dia, o que é que te apraz dizer sobre o tipo de relação que existe? Eu acho que as relações, eu estou a falar pelo aquilo que eu vejo ao meu redor, acho que são um bocado superficiais, um bocado usa e deita fora, e para mim no amor tem que haver a lealdade, a cumplicidade, gostar de estar. Hoje em dia, como as relações, o que eu vejo à minha volta, como as relações se apresentam, esse tipo de relações não são relações que me interessem. Olha, nos Casados à Primeira Vista, como é que o amor acontece?
Pode acontecer. Eu, por acaso, engraçado que nos casados à primeira vista, eu, quando tentei ir aos casados à primeira vista, já por uma curiosidade e para me testar a mim próprio. E depois também porque eu, quando me casei a primeira vez, apaixonei-me à primeira vista. Eu estava-me a casar com um namorado que eu tinha há 7 anos e fui a uma discoteca onde ia ouvir um apresentador, um fulano da rádio comercial, que estava lá com um espetáculo que eu não conhecia e com umas amigas, e fiquei apaixonada por ele. E é com esse homem que eu casei 7 anos depois. Engraçado, depois disso, claro, esse meu primeiro marido já morreu há 20 anos, depois disso tive outras relações, mas nunca mais tinha tido uma paixão à primeira vista, um amor à primeira vista. E quando eu estava em casa e tinha acabado de me reformar, quando passa pela televisão Os Casados à Primeira Vista, eu pensei, porquê que não? Nunca mais me consegui apaixonar assim daquela maneira, e à primeira vista, quem sabe? E vão ser uns psicólogos a analisarem as pessoas, a verem o que é que nós queremos. Pode ser que eu vá encontrar o meu segundo amor. Achas que as mulheres têm uma perspectiva diferente dos homens relativamente ao amor? Essa pergunta é difícil. Pronto, aí costuma-se dizer que as mulheres são mais românticas, mais afetivas que os homens, mas eu isso não acho, porque eu já encontrei homens muito afetivos e muito românticos. Portanto, eu acho que não. Eu acho que amanhã vamos continuar a falar sobre isto. Sim. Uma vez que se trata de uma pergunta difícil. Sim. E porque o nosso tempo também é contado, vamos hoje dar por encerrada a nossa conversa e amanhã voltamos a conversar. Até bem? amanhã. Até amanhã. Bem-vindos às Ondas da Bahia, aqui na Sister FM. Sou Anabela Luís e estou convosco neste espaço de conversa, de histórias, de encontros. Nesta semana temos estado a falar com a Maria João Bruno Hipólito, que muitos portugueses conheceram graças à sua participação no programa de televisão Casados à Primeira Vista, onde se destacou pela autenticidade e frontalidade. Vamos continuar, desta vez, com uma rúbrica um pouco mais rápida, em que pede respostas rápidas. Maria João, estás pronta? Vão ser uma série de tópicos e respondes com aquilo que te vier à cabeça logo. Está bem? Pode ser assim? Pode ser. Vamos tentar. Então, um livro de que gostes muito? Olha, um livro que eu gosto muito lembra-me um livro que eu achei uma mensagem muito bonita. Eu penso que é do Luís Sepúlveda e chama-se A História de um Gato e de uma Gaivota que o ensinou a voar. É um livro muito bonito e que me emocionou muito. Um filme que nunca te cansas de ver? Aqui lembra-me o Forrest Gump, do Tom Hanks, ou a Família Bellamy. Tanto um como o outro tratam da deficiência e são 2 filmes que eu considero com uma mensagem muito boa e muito bonitos. Se tivesses que escolher, irias escolher mar ou serra? Vivi durante alguns anos na serra, neste momento prefiro o mar, acalma-me mais o mar. Bom, já falaste no outro dia numa cidade que te encantou, Berlim. Berlim, sim. Queres apontar mais alguma? Também me encantou Tóquio. Gostei muito de Tóquio. Podes explicar um pouquinho porquê? Tóquio, pela organização e pela beleza dos edifícios, não encontrei outra cidade tão organizada como esta. Uma música que te faça cantar? Uma música que me faça cantar? Quando alguém nasce selvagem, dos Delfins, cantada pelo Miguel Ângelo, que foi uma música que eu sempre gostei muito. O teu prato preferido? Há vários. Agora estou-me a lembrar de polvo ao lagareiro, que é um prato que eu como há pouco tempo, mas que me agrada bastante. És mais da manhã, da tarde, da noite?
Eu sou da manhã e da noite, porque também gosto de me levantar cedo, porque gosto de sentir aquela brisa da manhã, mas também gosto de apreciar a noite, de estar com os amigos, de ir dançar. Uma qualidade que aprecias nas pessoas? A lealdade. Um defeito que não suportas? A mentira. Uma viagem de sonho? Uma viagem de sonho já a fiz, que foi ao Japão. Era uma viagem que concretizei o ano passado e que desde há muito que vinha a pensar nela. E algo que gostavas ainda muito de fazer? Isso acho que já referi, que não andei de balão quente, de ar quente, e que gostaria de fazer ainda. Um lugar onde sentes feliz? Qualquer lugar que me emocione, que me faça, que me puxe a emoção, que me faça sorrir, mesmo chorar ou rir. Uma palavra que descreva a tua forma de viver a vida? Eu acho que é a curiosidade. Continuo a ser curiosa e espero continuar, enquanto viva, a ter esta curiosidade pelos outros, pelos prazeres da vida e é tudo. Ok. A curiosidade é também uma palavra que poderá eventualmente descrever aquilo que eu sinto cada vez que eu estou perante uma pessoa interessante. Voltamos já daqui por uns minutos para continuar esta nossa conversa com a Maria João Bruno Hipólito. Fique connosco. Ora, regressamos. Estamos aqui à conversa com a Maria João Bruno Hipólito. Maria João, estamos no quarto dia a conversar sobre a tua experiência de vida e eu gostava de que tu me dissesses o que dirias ou o que é que sugerias se pudesses deixar uma frase escrita numa parede para que toda a gente lesse todos os dias. Que frase seria? Seria assim: vivo não para fugir da vida, mas para que a vida não fuja de mim. É uma frase muito interessante. Não para fugir da vida, mas para que a vida não fuja de mim. Não é que a vida seja uma fuga, mas se tu não agarras a vida, as coisas passam por ti e não dás por ela. Podes repetir a frase só para ouvirmos de novo? Viajo não para fugir da vida, mas para que a vida não fuja de ti. Não estás a fugir de nada, estás a viajar, a descobrir o mundo, não é? E porque não queres ficar sem vida, continuas a viajar. Sim. É assim que eu estou a interpretar aquilo que tu acabaste de dizer. E que se calhar porque me revejo também nessas palavras, não é? Eu também tenho algum gosto pela viagem e compreendo que se queira, de facto, continuar a descobrir o mundo, a vida, através das viagens. Não é uma questão de fuga, não é sair do sítio onde estamos a viver, mas é aumentar o leque. É acrescentar. É acrescentar. É isso, não é? E sentes que as viagens também te abriram horizontes? Tu, através das viagens, conheces novos povos, novas formas de pensar, de ver. Pensar, de estar, E até a língua, não é? A própria língua, quando estamos confrontados com uma língua diferente, uma cultura diferente, isso traz-nos qualquer coisa de novo para a nossa bagagem. Como é que foi comunicar em Tóquio, por exemplo? Portanto, em Tóquio, isso aí é difícil dizer, porque nós temos uma guia que geralmente ou fala espanhol ou fala português. E, claro, há sempre palavras que não tu aprendes. O arigato, que é obrigado, e há sempre 3 ou 4 palavras que tu aprendes. Mas, geralmente, nós temos sempre tradutor. Eu recordo-me na altura em que eu viajei até à Grécia, como foi difícil para mim olhar para aquelas designações que aparecem nas ruas, não é? Até das lojas e dos institutos, e estava tudo em grego, eu não percebia nada daquilo, enquanto que nós estamos habituados a caminhar em espaços onde qualquer sinal, qualquer informação é transparente. Muitas vezes até nem sequer a fixamos, mas só pelo facto de a conseguirmos reconhecer, permite dar-nos o conforto de estarmos a viver num espaço que é nosso.
Ora, na Grécia, aquilo que eu senti é que eu estava num espaço que não era meu, de certeza. Tiveste a mesma percepção em Tóquio? Em Tóquio, como te digo, é tudo tão organizado que até mesmo as ruas, e embora nós fôssemos com guia, nós tínhamos orientações de tudo e eu achei que não era assim tão difícil como eu pensava que fosse. Ok, graças ao guia. Sim, graças ao guia e graças às orientações também. Orientações. As orientações das placas, é tudo muito bem organizado. E não é tão difícil como se pensa. Vamos terminar por hoje a nossa conversa. Amanhã regressamos de novo com a Maria João Bruno Hipólito, a quem eu agradeço a paciência de responder às nossas perguntas. Tem sido um prazer estar com ela. Amanhã vamos continuar esta nossa conversa. Sou Anabela Luís e estou hoje com Maria João Bruno Hipólito, conhecida de muitos portugueses pela participação no seu programa de televisão Casados à Primeira Vista, mas também uma conterrânea que é muito querida dos alcobacenses e arredores. Maria João, já conversámos muito por estes dias. Eu tenho aqui uma pergunta que te queria fazer, porque quer tu, quer eu, estamos as duas aposentadas e há muita gente a olhar para a aposentação muitas vezes de uma forma resignada. Contudo, também há quem olhe para esta fase da vida como uma oportunidade. O que é que dirias às pessoas que julgam que já é tarde para mudar, arriscar ou começar algo novo? O que é que tu dirias? Eu diria que nunca é tarde. A aprendizagem deve-se fazer ao longo da vida e é muito interessante ver como algumas pessoas, depois de se aposentarem, e algumas delas que se tinham formado e que tinham esse sonho de tirar um curso superior, estão na faculdade e conseguem acabar os seus cursos, que é uma mais-valia. A memória não se vai embora como as pessoas dizem, eu agora já não consigo trabalhar porque já estou muito esquecida. Não, a memória só se começa a deteriorar porque não é trabalhada e as células vão morrendo. Não há nada como nós tentarmos arriscar, começarmos algo de novo se realmente isso nos dá prazer, porque estamos sempre a tempo e cá está, é uma grande verdade aquilo que se diz que parar é morrer. Neste caso, relativamente à memória, tu recordaste-me um estudo que eu sei que foi feito com os taxistas, que são obrigados a memorizar trajetos para chegar mais rapidamente ao local. E parece que são precisamente esses que têm os melhores resultados no que diz respeito a testes de memória, porque eles são obrigados a treinar e, portanto, fazem o cérebro trabalhar regularmente. Pois, porque o cérebro tem que ser trabalhado. Não sei se te lembras-te com certeza que nós antigamente sabíamos os números de telefone todos de cor e matrículas de carro há muitos anos. Nós sabíamos isso tudo, eu sabia o meu e dos meus amigos. Hoje em dia eu se calhar nem sei o meu, porque nós não treinamos. Estamos a conversar com a Maria João Bruno Hipólito e daqui por uns minutos vamos continuar esta conversa. Estamos de novo à conversa com a Maria João Bruno Hipólito, agora para um momento final nesta conversa. E eu tenho tido o grato prazer de conviver contigo e de ter tido a oportunidade de descobrir, já depois de estar aposentada, descobrir uma Alcobaça diferente daquela que eu conhecia. Há pouco tempo até descobri que existe uma noite em Alcobaça que é muito movimentada, nomeadamente com quizzes que acontecem à quinta-feira à noite, num dos bares daqui da Alcobaça, mas também as animações
em que se encontram muitas pessoas, algumas da nossa idade, outras mais jovens. O que é que te apraz dizer sobre este ambiente em Alcobaça? Sim, Alcobaça tem vida, embora muita gente pense que não, mas Alcobaça tem vida. E eu, cá está, como gosto de viver e tenho vários interesses, tento pelo menos vivê-los. E então gosto de cinema e Alcobaça à quarta-feira tem uma programação diversificada e que eu tento sempre que gosto de ir ver os filmes que são apresentados no Cine Teatro de Alcobaça, assim como ao quiz do Dr. Y, que é um jogo já antigo que volta novamente a Alcobaça, agora noutro bar, e que de outra maneira, agora talvez numa modalidade mais jovem, mas que é sempre bom, cá está, até para nós revivarmos a memória e aprendermos alguma coisa, temos aprendido alguma coisa, que há no Zanzibar, e também fora disso, também há os bares que ao fim de semana têm música ao vivo. Neste caso estou-me a referir ao 51, que acaba por ter música diversificada, geralmente música dos anos 80, com artistas da Nazaré e de outros pontos do país. E geralmente as noites são agradáveis e costuma-se dançar e Alcobaça, como vê, não é assim tão fechado ao divertimento como algumas pessoas podem pensar. E não te parece que as pessoas ficam, de certa forma, um pouco mais próximas umas das outras porque convivem em ambientes, digamos, que são ambientes em que estamos mais à vontade, nomeadamente, como referiste, no Zanzibar, existe ali muita gente nova, mas existem também pessoas que vão competir por uma t-shirt ou por um lápis, é mais pelo prazer do jogo do que pelo prémio, obviamente. Ainda assim, aquele convívio que me parece tão saudável, acho que cria laços de ligação que ajudam a que em Alcobaça a vida se torne um pouco mais intimista, digamos assim. Sim, a noite sempre aproximou, em qualquer das modalidades, sempre aproximou as pessoas. No jogo é engraçado ver, porque embora haja várias equipes de gente muito nova, convivem com os mais velhos e até foi precisamente nesse jogo que eu conheci algumas das pessoas que não conhecia e que hoje encontramos na rua, é uma alegria e até combinamos, então na próxima quinta, porque geralmente o jogo é à quinta, na quinta vão jogar, sim senhor, lá estaremos. E até nos ajudamos mutuamente às vezes com algumas respostas a algumas perguntas. E mesmo na noite, nos outros dias, na música ao vivo, dançamos, formamos grupos, dançamos, brincadeiras. À noite saiam porque vão se divertir, com certeza. Maria João, muito obrigada. Chegamos ao final da nossa conversa com esta primeira convidada. Eu agradeço muito a tua presença, a tua disponibilidade e a tua paciência para estas perguntas todas ao longo da semana. Eu é que agradeço à rádio, em nome da Anabela Luís. Obrigada então pela tua participação nas Ondas da Bahia, aqui na Sister FM. Tivemos então o prazer de conversar com uma mulher que muitos conheceram através do programa de televisão Casados à Primeira Vista, mas que nos mostrou que por detrás da presença televisiva existe uma mulher cheia de energia, de histórias e de vontade de viver. Muito obrigada pela tua disponibilidade e pela conversa tão agradável. A todos os que estiveram desse lado, obrigada pela companhia. Voltamos numa próxima emissão com novas histórias, novas conversas e outras pessoas também muito interessantes para conhecer, sempre nas Ondas da Bahia.